Louvado seja o Senhor pelo que acabamos de vivenciar. Crianças, vocês estão de parabéns. Foi muito lindo cada um que se envolveu. Glória a Deus pela vida de vocês. Queridos, como é bom celebrarmos juntos ao nosso Deus. Oi, gente, eu sou o Michel e o nosso coração está cheio de alegria por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa vida como igreja e na vida das nossas crianças, dessa nova geração que tanto temos orado, que tanto temos falado, porque cremos naquilo que Deus vai fazer através da vida de cada uma dessas crianças. Queridos, muito bem-vindo, você que está no nosso meio, você que é convidado. Nós nos alegramos com a sua presença e queremos hoje também partilhar um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que já ouvimos através dessas histórias cantadas e contadas, mas também queremos falar hoje especificamente sobre a família. O Leandro já citou hoje aqui a importância da família, o olhar para a família, e nós queremos hoje poder falar sobre a família para a glória de Deus. Quando você pensa sobre família, o que vem à sua mente? O que você pensa sobre isso? Você já parou para pensar? Eu, quando penso em família, penso em algo divino, algo maravilhoso, um ambiente da manifestação da glória de Deus, algo realmente preparado pelo Senhor, onde nós somos forjados, onde somos testados, onde amamos e somos amados, enfim, onde temos uma oportunidade de crescer. E nós precisamos entender que desde o princípio, desde o início, Deus pensou, Deus planejou, Deus sonhou com essa vivência. Ele preparou para o homem alguém que o auxiliasse, que lhe correspondesse, e para eles o Senhor entregou filhos. Ou seja, essa vivência em família é propósito do próprio Deus, foi desejo do próprio Deus desde o princípio. Ele foi o grande arquiteto e Ele tem o propósito de revelar a sua imagem ao mundo através do relacionamento de um homem e de uma mulher. E juntos eles revelam quem Deus é. Um casamento que é vivido para a glória de Deus, que revela ao mundo a imagem desse Deus, revela através do amor, através do perdão, através da humildade, do cuidado, da compaixão, de tantas outras formas. Porém, um casamento onde há egoísmo, briga, discussão, esse é um ambiente que não revela a imagem verdadeira do nosso Deus, mas uma imagem contrária, distorcida a quem Deus é. E diante disso, nós precisamos ter em mente que tudo tem a ver com Ele e não conosco. Ele criou, planejou a família em detalhes e tem propósitos maiores nessa vivência. Mas o que temos presenciado na nossa sociedade é uma tentativa maligna de destruir aquilo que Deus criou. Uma busca real e que hoje não é mais velada, queridos. É algo já declarado de trazer uma imagem distorcida e manchada sobre o nosso Deus. O que vemos é uma tentativa de tornar normal aquilo que é totalmente fora da família que Deus planejou. E nós precisamos estar atentos a isso, porque essa é realmente uma deformação desse lindo projeto de Deus. É um ataque à identidade da família, e muitos não têm percebido a astúcia de Satanás para tentar destruir as nossas famílias. A igreja de Jesus precisa agir de modo que a maneira como vivemos fortaleça cada vez mais a família. Nós não podemos nos amoldar a esses padrões instituídos pela sociedade. Nós precisamos viver de forma que o mundo seja transformado através
da beleza desse plano perfeito que Deus criou. Mas para que nós possamos viver tudo isso, é necessário muita intencionalidade da minha parte, da sua parte, de todos nós. Por isso hoje eu quero conversar com você sobre 3 bases essenciais na vivência em família, para que o Senhor seja revelado, para que Ele seja glorificado por meio dela. Eu quero ler o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o 9. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui pelo telão. E eu quero ler com você então. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, a primeira e principal base para um viver em família que glorifique ao Senhor é amar a Deus. Esse é o requisito de tudo para a nossa vida, porque jamais viveremos como Ele planejou se nós não o amarmos. Olhando para o texto, podemos perceber que amar a Deus é muito mais do que apenas uma emoção, ou simplesmente um sentimento, mas é uma verdadeira decisão de devoção sincera a Deus. É algo a ser vivido com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Ou seja, eu não simplesmente digo que amo a Deus, mas eu preciso expressar esse amor com o meu viver. Todas as minhas ações, os meus movimentos precisam comunicar isso o tempo todo. É a partir do meu amor por esse Deus que eu conseguirei entregar um amor real à minha esposa, que eu conseguirei entregar fidelidade, cuidado, perdão para as minhas filhas e para as demais pessoas que estão à minha volta. Sem amar a Deus não há razão ou motivação suficiente para que eu abra mão ou renuncie coisas na minha jornada de vida. Revelar essa verdadeira imagem de Deus ao mundo, através da maneira que eu amo a minha esposa, só fluirá se primeiramente eu amá-lo com tudo aquilo que eu tenho e que sou. Queridos, como seres humanos que somos, nós falhamos constantemente. E se a base dos nossos relacionamentos não for o amor ao Senhor, dificilmente nós conseguiremos permanecer inabaláveis diante dos tantos desafios que temos na nossa jornada. Sejam as crises conjugais, as frustrações com as pessoas, as dificuldades de um modo geral, inclusive perdoar e pedir perdão, só faz sentido se esse for o motivador. O amor a Deus precisa ser a fundação de todo o projeto, senão qualquer coisa será motivo para que desabe e para que a gente desista no meio do caminho. Preciso entender que por amá-lo eu busco viver de maneira que o glorifique, e isso vai se tornando visível em cada uma das minhas ações. E aí não importa onde, não importa o lugar, seja lá em casa, fazendo algo para a nossa família, qualquer atividade dentro da nossa casa, ou como igreja, servindo em algum ministério, ou estando conectado através de alguma ação social, olhando para a comunidade, para fora, independente do lugar, do contexto, as pessoas são impactadas quando a minha motivação é o amor a Ele. Sem Ele realmente nada faz sentido. Por outro lado, pela falta de amor a Deus, é que vemos tantas famílias sendo desfeitas, maridos e esposas desistindo da família, e isso acontece porque o amor está direcionado para outras coisas e não para o Senhor. Querido, o que você tem amado? O que
que você tem amado no seu dia a dia, na sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? Pense sobre isso. Quando a gente olha para o texto, nós vemos que o povo de Israel estava prestes a entrar em uma nova terra, onde os povos serviriam a outros deuses, e Moisés está aqui os alertando a que amem o Senhor e somente a Ele. No versículo 4 diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ou seja, não se deixem levar por qualquer outro Deus, por qualquer outra coisa que não seja esse Deus verdadeiro. E da mesma forma é conosco, independente de onde estamos, qual o contexto estamos inseridos, nosso amor pelo Senhor precisa estar acima de tudo, seja no trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar. Nenhum outro amor pode tomar esse lugar de prioridade nas nossas vidas. Mas infelizmente temos visto pessoas se perdendo e abandonando o amor a Deus por conta do meio onde estão inseridos, ou também por conta dos seus próprios desejos e paixões. São muitos os motivos, seja para ser aceito, por vergonha, por constrangimento ou até por ganância. O dinheiro tem sido um dos grandes deuses desse tempo. A Bíblia já nos fala que por amor ao dinheiro, muitos males vêm sobre nós. O texto de 1 Timóteo capítulo 6 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem isso, por cobiçarem o dinheiro, elas se desviam, elas se desviaram, elas abandonaram, elas atormentaram a si mesmas. Queridos, nós precisamos estar atentos e entregar as nossas forças em amar o nosso Deus e fazer com que Ele seja revelado e glorificado através do nosso viver. A maneira como eu me relaciono com a Carla, minha esposa, com a Carol, com a Bela, será reflexo direto do meu amor a Deus e da minha vida com Ele. E a pergunta para você hoje é: você tem amado a Deus com todas as suas forças? Ou será que a sua dedicação tem perdido intensidade, ou mesmo o seu amor tem sido direcionado a outras coisas? Faça essa checagem hoje no seu coração. E à medida que eu amo profundamente a Deus, eu sou movido então a uma segunda base, que é essencial para um viver em família que glorifique a Deus, que é viver pela palavra, é ter a palavra guardada no nosso coração. O texto diz que todas as palavras que ordeno estejam em seu coração. Amar a Deus nos impulsiona a querer conhecer a sua palavra e desejar viver de acordo com aquilo que ela nos instrui. A palavra de Deus, os seus ensinamentos e orientações precisam estar muito bem enraizadas no nosso coração. Precisa estar encarnada. Há poucos dias o Tércio trouxe esses dois termos, sobre estar encarnada ou estar impregnada. E quando algo está somente impregnado, é algo que está ali, é sentido pelos outros à nossa volta, deixa marcas ou cheiro, mas com o tempo, com alguma ação, isso sai. Com um banho ou algo do tipo, isso sai. Mas quando está encarnada em nós, não tem como tirar, isso permanece. Não há o que possa ser feito que vá fazer sair isso de nós, já está muito dentro. E quando isso acontece, a palavra então, ela é exalada naturalmente. As minhas atitudes demonstram o que Jesus ensina constantemente. No capítulo anterior ao que lemos, no capítulo 5, nós podemos perceber Deus dizendo ao povo que se tivessem sempre essa disposição de temer e obedecer a todos os mandamentos do Senhor, tudo iria bem com eles e com seus descendentes. O texto segue dizendo: tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor ordena, se mantendo no caminho e com a promessa de vida longa na terra que tomariam posse. Queridos, os ensinamentos do Senhor precisam estar em nós,
e precisam ganhar a nossa atenção, de modo que se tornem não apenas conceitos importantes ou textos bonitos, mas precisam ser compreendidos e vividos na prática, e com isso trará resultados positivos sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a igreja de Jesus e também sobre a nossa sociedade. A vida vivida pela prática da palavra nos conduz a um viver reto e a buscar o caráter de Cristo em tudo o que fazemos e em nossos relacionamentos. Precisamos desejar que essa palavra esteja encarnada em nós. Ela nos confronta e ela precisa encontrar um coração disposto a deixar que esses ensinamentos penetrem lá no profundo do nosso coração e gere todo tipo de transformação. A palavra de Deus, ela tem instruções e ensinamentos para tudo aquilo que nós precisamos. Ela revela os ensinamentos de Jesus e nos conduz a aprender com histórias como as que acabamos de ouvir, de serem cantadas e contadas aqui, de homens e mulheres que viveram desafios e permaneceram no Senhor. Nós aprendemos com essas histórias que a palavra nos conta, de Abraão como um homem de fé, como um homem que viveu experiências profundas com o Senhor, de Samuel, que foi chamado por Deus para realizar grandes coisas, como vimos os discípulos também experimentando os milagres de Jesus ao longo da sua jornada. A palavra de Deus, ela nos traz muitos ensinamentos, muitas coisas, seja qual for a situação que nós nos deparamos, nós temos instrução de como devemos agir. Por isso, cada vez que nos submetemos àquilo que o Senhor nos ensina, nós experimentaremos o reflexo disso na nossa família. À medida que nós amamos a Deus e a sua palavra, os nossos filhos também desejarão experimentar isso. Eles vão amar aquilo que nós amamos, queridos. Isso é muito importante, e se nós obedecermos ao Senhor, certamente estaremos experimentando o melhor dele para cada um de nós e para as nossas famílias. Você tem buscado viver pela palavra, conhecer mais dessa palavra, daquilo que o seu próprio Senhor tem revelado por meio da sua própria palavra? Isso já é algo que está encarnado em você. Hoje em dia estamos tão interessados em estar bem atualizados, informados sobre tudo à nossa volta, mas por vezes não priorizamos estar mais conectados com Deus e com a sua palavra. Invista tempo na presença de Deus, viva encontros profundos com o Senhor, e o reflexo será visível na vida da sua família. A terceira base essencial para um viver em família que glorifique a Deus é assumir a responsabilidade de discipular a nova geração. O texto fala: ensine os seus filhos. O Salmo 145, 4 diz que uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos do Senhor, e nós precisamos compreender isso. As nossas crianças estão aqui para nos lembrar disso constantemente, dessa grande missão que o Senhor nos entrega, dessa grande responsabilidade com toda a nova geração. E isso começa lá na nossa casa, começa lá com os nossos filhos e vai além por onde o Senhor nos conduzir, aonde Ele nos levar. O texto diz que precisamos ensinar a palavra e os valores do reino com persistência aos nossos filhos, conversando em todo tempo, em todo lugar, em todos os momentos, seja sentado ou andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, aproveitando todas as oportunidades. E nós precisamos entender que esse papel é nosso e que o Senhor nos deu como responsabilidade e como um grande e lindo privilégio. E essa questão, queridos, de transmitir, comunicar, discipular, é algo tão importante e que nós precisamos estar tão atentos, aproveitando as oportunidades. Nós, como família, agora estamos morando mais distante aqui do prédio da igreja, um bom trajeto até em casa, e nós, no primeiro momento, pensando como vai ser essa jornada de tanto tempo dentro do carro. Por vezes isso pode parecer um peso, algo ruim,
ou talvez uma perda de tempo, mas nós buscamos ser intencionais nesse momento. Eu e a Carla conversamos e nós então entendemos que precisávamos aproveitar esse tempo com as nossas filhas. Já que o trajeto é longo, a gente precisa aproveitar esse tempo de conversas, de saber o que está passando no coração delas. E isso foi tão lindo que a gente começou puxando o assunto, nos primeiros dias, puxando como foi o dia, e elas então começaram a contar e expressar os desafios, e aquilo foi tão lindo porque a gente pôde começar a instruí-las. Isso não fica só nesse tempo, em casa também acontece, mas aproveitando intencionalmente esse momento. E é tão especial que hoje a gente já não precisa puxar assunto mais. Elas já chegam contando tudo, já chegam falando. A gente só tem que administrar quem vai contar primeiro, porque às vezes falta tempo, por mais que o trajeto seja longo, falta tempo às vezes de tantas coisas. Mas queridos, o importante é que a gente está conseguindo aproveitar esses momentos e discipulá-las, conversar sobre os temas, instruindo como elas devem agir, como elas devem proceder. Por vezes uma fala mal colocada, ou algo do tipo, ou algo maior, a gente vai podendo aproveitar esses momentos junto delas, e tem sido um tempo tão precioso. E talvez a gente pense que por não ter tempo, não temos tempo, e por isso não podemos influenciar. Mas o que nós precisamos é pedir a Deus que Ele nos dê estratégias para que a gente possa então aproveitar cada oportunidade que surgir para discipular os nossos filhos, porque esse papel é nosso, é meu, é seu enquanto pais. Porém, o que nós temos visto em muitos contextos são pais abrindo mão desse privilégio e não exercendo essa influência que é linda. Muitos estão entregando a terceiros, independente de quem e do que está sendo transmitido aos seus próprios filhos. Alguns, pelas circunstâncias da vida, pelos desafios, mas uma grande parte porque estão ocupados com seus próprios afazeres e com seus desejos. Homens e mulheres que por vezes estão muito voltados para si mesmos, perseguindo seus ideais e abrindo mão daquilo que Deus entregou a eles. Algumas famílias têm se desestruturado por falta de compreensão do papel dado por Deus, que não entenderam que a primeira responsabilidade em relação aos filhos é deles. O que não percebem é que algo está sendo plantado nesse tempo e será colhido em algum momento. E aquilo que deveria ser plantado e não está sendo, não há como tentar colher depois, porque isso não vai existir. Queridos, infelizmente nós acabamos atendendo pais que nos procuram já em fase adiantada dos seus filhos, dizendo: meu filho está longe de Deus, o que eu posso fazer? E isso corta o nosso coração como pastores, como pais, porque todo esse envolvimento e essa intencionalidade, esse investimento, ele já teria que ter começado há muito tempo. Mas nós cremos que Deus pode mudar. Se hoje o Senhor te despertar para isso, entenda que Ele pode mudar qualquer que seja a realidade. Mas nós não podemos deixar para depois, porque isso pode ser tarde. Todo o ensino precisa começar desde muito cedo e precisa de muita intencionalidade de todos nós. A Bíblia conta em Juízes capítulo 2, logo após a morte de Josué, no versículo 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Queridos, não podemos nos tornar uma geração que não anuncia os feitos do Senhor, para que essa próxima geração e as próximas gerações não fiquem sem realmente conhecer aquilo que Deus fez e tem feito na nossa história hoje.
como igreja de Jesus, como igreja Monte Serra, nós temos buscado ser intencionais nesse pastoreio, nesse cuidado, nesse investimento, seja todo tipo de recurso, seja em estrutura física, seja em equipes, tudo isso. Nós temos realmente sido intencionais porque entendemos a importância de pastorear essa nova geração, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, nos jovens. O nosso hangar agora é prova disso, do quanto temos entendido o Senhor nos chamando para olhar para a nova geração. Mas entenda que a igreja, ela tem apenas uma parte nesse processo, que uma parte muito maior é nossa enquanto pais, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. E a minha palavra aqui não é de peso sobre a sua vida, pelo contrário, ela é de esperança, mas ela é de esperança se você entender a sua responsabilidade em discipular a nova geração. Entender que nesse processo a urgência do hoje, do agora, não pode ser depois, queridos. Nós não podemos entregar esse privilégio para outras pessoas. O Senhor entregou a nós. Não são as escolas, os professores, ou a internet, ou qualquer outra coisa. A propósito, já falei aqui em outros momentos o quanto a questão dos eletrônicos tem causado estragos, seja emocional, intelectual e espiritual na vida das nossas crianças. Isso trará prejuízos a curto, médio e longo prazo. Pais, prestem atenção nisso, queridos. É muito importante, existem muitas pesquisas que apontam isso, e nós precisamos estar atentos. Por isso precisamos ter ciência dessa responsabilidade, precisamos assumi-la. Mesmo que por vezes estejamos cansados de falar, ou parece que não percebemos nenhum resultado naquilo que temos feito, mas devemos ter persistência. É um trabalho longo e nós precisamos ser os maiores interessados na vida e no futuro dos nossos filhos. O tempo de plantar e discipular é desde que a criança nasce e segue ainda por longos anos. Mas também o nosso papel com essa nova geração não é só falar. Precisamos viver as coisas do reino, precisamos viver os ensinamentos de Jesus. Eles precisam ver em nós aquilo que nós pregamos. Um dos maiores desafios dos adolescentes é a incoerência na vida dos pais, que por vezes não vivem aquilo que pregam, aquilo que falam. Se nós dizemos a um filho para não mentir, mas em alguma circunstância nós mentimos, isso vai gerar descrédito na vida deles, no olhar deles para a nossa vida. Se eu encorajo as minhas filhas a ter uma vida devocional diante de Deus, mas se eu não vivo, isso vai ser totalmente contrário. Isso vai gerar descrédito em relação a mim no coração delas. E é fato que cada um de nós aqui gostaria de ver os seus filhos crescendo, conectados com Deus, mas para isso nós precisamos de intencionalidade agora. Claro, não existe nenhuma garantia de sucesso, nós sabemos disso, até porque a escolha depois é deles. Eles terão as suas próprias escolhas quando crescerem, mas certamente a probabilidade de eles permanecerem conectados com o Senhor é muito maior quando nós cumprimos a nossa parte. Eu sei que futuramente as minhas filhas farão escolhas, mas eu preciso estar com a minha consciência tranquila diante do Senhor, de que eu cumpri aquilo que Ele colocou diante de mim nesse tempo. Queridos, o que a palavra nos manda fazer, o que ela nos traz de orientação, é que nós façamos a nossa parte e que as demais coisas nós possamos confiar que o Senhor vai fazer. O Senhor é Senhor delas, o Senhor ama os nossos filhos, o Senhor tem planos sobre a vida delas. Que nós possamos estar realmente conscientes dessa responsabilidade que temos com a próxima geração, que possamos ser intencionais em transmitir e transferir os valores do reino aos nossos filhos. E eu quero concluir esse tempo
essa mensagem, essa reflexão, te dizendo que como discípulos de Jesus, nós fomos chamados para viver nessa terra, de maneira que glorifique a Deus, e isso passa sim, pela maneira como eu me relaciono com a minha família, como eu vivo o meu contexto familiar. Nós precisamos fazer desse ambiente familiar um lugar que revele a verdadeira imagem de Deus, que revele quem Deus é, que mostre ao mundo o amor, a bondade, a compaixão, a humildade dentro desse ambiente. E para isso nós precisamos ter muito claro então essas 3 bases que falamos hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é a base de tudo. O meu amor ao Senhor. Viver pela palavra. Viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. Porque isso vai me fazer refletir o caráter de Cristo em todos os ambientes. E assumir a responsabilidade diante da nova geração. A começar na nossa casa, com os nossos filhos. Para que a próxima geração conheça o Senhor e possa também viver para agradá-lo, para glorificá-lo e para revelar o Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem falado contigo nessa noite. Eu não sei qual é a condição que você chegou nesse lugar. Mas o que eu sei é que o Senhor ama cada um de nós. E tem sim planos perfeitos para a nossa vida, para a nossa jornada. E nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos conhecê-lo mais. E eu quero agora pedir que você fique de pé no seu lugar. E em oração, eu quero fazer um convite a você. Você ouviu histórias e você ouviu uma oração feita pela Jenny, de entrega do seu coração a Jesus. Esse foi o momento onde ela realmente conheceu quem Jesus é. E talvez você está no nosso meio hoje e você ainda não sabia nada sobre esse Jesus. Talvez você nunca tinha tido a oportunidade, ou talvez já tinha ouvido falar, mas não tinha tido a oportunidade de fazer essa oração de entrega da sua vida, do seu coração ao Senhor. E eu quero te convidar nessa noite. Se você quer viver essa vida com esse Jesus, que transforma histórias, que opera milagres, que realiza maravilhas, Ele está aqui, como vimos, de braços abertos para receber todos nós. E eu quero convidar alguém aqui que queira que nós oremos pela sua vida, e você quer então entregar a sua vida ao Senhor e dizer, como a Jenny falou: Jesus, eu quero que Tu habite em mim, e que Tu faça morada no meu coração, e que Tu me ajude a viver diariamente de acordo com aquilo que Tu quer para mim, pois certamente isso será o melhor para a vida de cada um de nós. Alguém, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, se há alguém que quer que nós possamos orar, que nós possamos realmente colocar a sua vida diante do Senhor nesse tempo. Há alguém aqui? Há alguém que quer tomar essa decisão por Jesus, quer entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor? Nós queremos orar. Se há alguém, eu quero convidar que você venha aqui à frente, que você venha aqui, porque vamos orar e vamos consagrar a vida de cada um ao Senhor. Eu não vi nenhuma mão, mas você tem a oportunidade, se eu não enxerguei, mas de você chegar aqui, porque estaremos orando e consagrando a sua vida ao Senhor. Queridos, a vida sem Jesus, ela não faz sentido. Só Ele nos conduz pelos caminhos que Ele tem preparado para nós. E eu quero também convidar a você que Deus falou algo no seu coração hoje, em relação à sua responsabilidade diante dessa nova geração. Você, pai, mãe,
que Deus falou contigo nessa noite, eu quero te convidar a você vir aqui para frente. Se Deus falou contigo, se Deus moveu algo, se algo disso que conversamos, de amar a Deus, de viver pela sua palavra e de realmente ser intencional em discipular essa nova geração, eu quero convidar você a vir aqui para frente para que possamos orar juntos. Queridos, o desafio é muito grande, a responsabilidade diante de nós, diante de abençoarmos, pode vir bem para frente aqui, a responsabilidade de discipular essa nova geração é algo muito grande que o Senhor coloca diante de nós, e nós precisamos estar com os nossos joelhos rendidos na presença dEle, para que possamos viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. Vem para cá. Se Deus falou contigo, se Deus revelou algo ao teu coração e que você precisa realmente da direção do Senhor nesse tempo, vem para cá para orarmos juntos e pedimos que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado, tudo aquilo que Ele quer de nós, para que nós possamos ver os nossos filhos avançando, indo adiante e cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para realizar através da vida deles. Vamos orar? Igreja, estende a tua mão para cá, para a vida dessas pessoas, de cada um de nós. Todos precisamos, carecemos da ação do Senhor sobre a nossa vida. Oh Deus, Pai de amor, nós louvamos o teu nome. Obrigado por essa noite tão preciosa, tão linda na presença do Senhor. Obrigado por sentirmos a manifestação da tua presença no nosso meio, Pai. A tua presença é real aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos encoraja hoje a sairmos daqui entendendo a grande responsabilidade e o privilégio que tu tens colocado diante de nós. Pai, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, são um presente do Senhor sobre as nossas vidas. E nós queremos, Deus, ser realmente usados pelo Senhor nessa jornada. Pai, nós precisamos que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor, Pai, realize grandes coisas na nossa vida, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, para que possamos estar instruindo, discipulando, cuidando, sendo intencionais no cuidado, na orientação da vida das nossas crianças, dessa nova geração, dos adolescentes, dos jovens. Pai, usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, nós estamos diante do Senhor, rendidos, prostrados diante da tua presença, reconhecendo que sem ti não somos nada e que precisamos do agir e do mover do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, queremos ver essa nova geração avançando, realizando grandes coisas, celebrando a Ti, Deus, e realmente impactando essa terra, por onde o Senhor os levar, por onde o Senhor os conduzir, que eles, Pai, possam ser agentes do Teu amor, da Tua graça sobre essa terra, sobre essa sociedade, sobre a nossa cidade, estado, país e sobre o mundo todo. Eu creio, Deus, que dessas crianças o Senhor vai levantar pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres que vão levar a Tua palavra, Pai, por onde forem, Deus, e nós Te agradecemos por isso, e nós consagramos a vida delas ao Senhor, Pai, gratos por tudo aquilo que Tu vais fazer, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, por esses pais que estão aqui realmente já investindo na vida dos seus filhos e querendo realmente vê-los conhecendo cada vez mais o Senhor e vivendo os Teus planos sobre a vida deles. Nós consagramos tudo a Ti, Pai. Obrigado pelas vidas que hoje se entregaram ao Senhor, por aqueles que sinalizaram realmente uma entrega do seu coração, da sua vida. Que o Senhor os receba, que o Senhor os marque com a presença do Teu Espírito Santo, Pai, que eles possam viver de forma que glorifique e que adore o Teu nome em todo tempo e em todo lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Celebre ao Senhor, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, você pode assentar.